pessoal? Então, como a Jéssica comentou, eu trabalho com pesquisas, eu sou pesquisadora do LAPEI. Nós agradecemos também aí o apoio da ANEGEP na divulgação desse curso. Acredito que muitos souberam do esforço da ANEGEP, pela Divisão de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo da ANPAD. Então, ajudaram bastante nessa divulgação e somos gratos aí pela parceria. E também, claro, agradecer a vocês por estarem aqui, por compartilharmos esse momento, né? A ideia do curso é termos uma troca. Claro que nem sempre a gente vai conseguir falar aí por áudio, mas eu peço que vocês comentem pelo chat, que a gente tem uma troca bacana aí nessa manhã. Então, primeiramente, eu vou apresentar para vocês a agenda do nosso curso de hoje. Essa agenda está dividida da seguinte forma. Inicialmente, vamos falar sobre a introdução do Iramutec, para que vocês conheçam um pouco mais da criação desse software, qual foi o propósito. Isso ajuda a entender a importância do Iramutec para as nossas pesquisas e o quanto que ele pode contribuir. Em seguida, o processo de instalação desse software é comum, às vezes dá alguns probleminhas ali, então passa para vocês caminhos que vão dar certo, né? Então vamos falar sobre o processo de instalação. Em seguida, sobre a construção do corpus textual. O que é esse corpus? Teremos uma atividadezinha mais prática para que vocês consigam assimilar melhor como que é a construção desse corpus. Um breve intervalozinho. Em seguida, como salvar o corpus e a parte prática no Iramutec. Então, essa é a nossa agenda de hoje. Tem alguns passinhos aí até chegar na parte prática de uso do Iramutec, mas que considero que são fundamentais para que vocês consigam realizar boas análises. Então, inicialmente, vamos conhecer um pouco do Iramutec. Nas nossas pesquisas na área de empreendedorismo, comumente a gente trabalha com altos volumes textuais, né? Aí advindo de entrevistas com empreendedores, ou grupos focais realizados, ou levantamentos documentais, e outras formas, as quais a gente tem um grande volume de texto. Analisar tudo isso à mão é complicado, né, pessoal? Além de ser complicado, demanda muito tempo que nós poderíamos aí direcionar para as nossas análises, para nos aprofundar, e ainda tem a questão de ser pouco preciso, né? O nosso olhar humano aí, ele muitas das vezes deixa passar algumas coisas, ou eu tenho limitações também, aí não vou conseguir gerar todos os gráficos necessários, toda a visualização necessária. Então, o apoio do software, ele auxilia muito o pesquisador ao longo dessas pesquisas. E há diversos softwares de apoio, o Atlas TI, Vivo, N outros, né? Nós temos muitos. Mas qual costuma ser o empecilho aí? É justamente que são pagos, né? A maioria, pelo menos os que eu conheço, são pagos. E aí o Iramutec surgiu justamente dessa inquietação. O pesquisador, ele precisa de um software pago e ainda são altos valores, né? O que dificulta as pesquisas. Então o Iramutec, ele surgiu, é um software gratuito e que ele veio justamente dessa ideia de fazer um software gratuito que tenha acesso geral. Ele foi criado pelo pesquisador francês Pierre Rathenau em 2008. O Pierre Rathenau, ele era da equipe do Alceste. A principal crítica dele ali dentro era por ser um software pago, que não tem uma ampla disponibilização. Então, ele desenvolveu o Iramutec, que é um software baseado na metodologia do Alceste, que é de código aberto. As pessoas aí que desejam, né, têm acesso ao código do software ali no R, é possível fazer ajustes no código se desejar, mas geralmente a gente utiliza o software padrão. Ele é gratuito e de livre utilização. Posso instalar em quantas máquinas eu quiser, então não tem essa restrição de uso. Ele foi desenvolvido como um instrumento de apoio à pesquisa, assim como outros softwares que nós conhecemos. Ele vai atuar na etapa de tratamento dos nossos dados, categorizando o nosso texto. Como que isso é feito? Nós apresentamos ao software o que nós chamamos de corpus. Um corpus é um conjunto de textos. Podem ser entrevistas, documentos, né, que eu trago os textos ali, enfim, é um conjunto de textos que eu vou apresentar para o software. Eu faço essa introdução do corpus e aí cada texto vai ser dividido pelo Iramutec em segmentos de texto. Ele vai fazer recortes. Então, cada um desse é um texto e ele vai pegar cada texto e vai dividir em segmentos, ou seja, vai fazer recortes para análise. Esses recortes, geralmente, né, o padrão trago pelo software ali, é que esses segmentos sejam quebrados a cada 40 palavras. Então, vai fazendo várias quebras aqui em cada texto meu. E depois, ele faz a segmentação, né? Segmenta em classes cada um desses segmentos. Essa classificação é feita com base no radical da palavra. Então, ele pega o mesmo radical
né? No caso, amor, amar, amado, é tudo unido dentro de um mesmo radical. Ele junta isso para que seja possível contar a frequência com que esses termos aparecem no texto. E, além disso, ele faz análise pelas palavras com concorrência. Ações sociais, por exemplo, né, aparecem com concorrência, ele coloca essa palavra no mesmo grupo. E ele faz a análise contextualizada, então considerando o texto de modo geral. Dessa forma, né, que é o que é chamado de uma análise de lematização, ele vai fazer, então, a divisão dos meus segmentos de texto em classes textuais. Então, ele vai me trazer, olha, esses segmentos aqui fazem parte da classe 1, por exemplo. E o que significa essas classes? O que é classe 1, classe 2, classe 3? Cabe exclusivamente ao pesquisador, eu como conhecedor do corpus, como conhecedor da teoria base que eu estou utilizando, a interpretação desses resultados. Então, o que as classes significam em termos de resultados é algo a ser trabalhado pelo pesquisador. O software é algo para me ajudar na etapa de tratamento, né? Eu preciso ter um amplo conhecimento do meu texto, um amplo conhecimento da minha base teórica, para que eu consiga interpretar então, esses dados. Continua o pesquisador no centro, então, aí da pesquisa. Um exemplo aqui para vocês, caso essa estrutura que eu trago aqui de análise, como o software faz essa análise, então pega o texto, quebra ele e pega cada um desses segmentos e forma as classes. Essa estrutura é uma estrutura base, né? Para que vocês entendam de modo geral como que as análises são feitas ali dentro do Iramutec. Não necessariamente todos os textos precisam ser quebrados. Imagine que você tenha textos curtos, né? Eu tenho textos ali de 3 linhas. Então, às vezes, não faz sentido. Se eu quebrar 40, pode ser que fique sem sentido. Então, eu posso pedir ao software, nesse caso de textos curtos, que ele não faça o recorte, tá? Mas o que é recomendado? Para textos grandes, que se quebrem segmentos para análise, para textos curtos, eu posso pedir ao software que não quebre. Ele vai analisar os textos como um todo. Então, vai pegar o texto e vai classificar cada texto, certo? Uma das análises realizadas aí pelo Iramutec, uma das análises mais básicas, é a nuvem de palavras. Ela traz as palavras mais citadas no seu texto e constrói isso em formato de nuvem, né? E essa nuvem aqui, embora eu tenha algumas ideias aí, você não consegue construir muito bem uma argumentação. Por quê, pessoal? Porque é preciso eu saber qual que é a pergunta de pesquisa, quais foram os indivíduos investigados, qual que é a teoria base que está sendo utilizada. O pesquisador, ele é elemento central. Quem não conhece os dados, quem não conhece a pergunta de pesquisa, quem não conhece os indivíduos, se eu não estou me aprofundando ali, eu não consigo analisar muito bem. Dados sem teoria não vale muita coisa. Eu preciso conhecer não só a teoria, mas o meu corpus, eu preciso conhecer as entrevistas, o que foi perguntado. Então, o pesquisador aqui, ele continua sendo o centro da questão. Agora, tem alguns critérios aí para que a gente consiga fazer o uso adequado do Iramutec. Esses critérios é que o Iramutec, ele foi desenvolvido para análise de grande volume textual. Se eu tenho muito pouco texto, né, textos curtinhos ali, 10 textos, ele vai me trazer bons resultados. E nem faz muito sentido eu fazer uma análise por meio do software. Por quê? O software é para me poupar tempo, né? É para grandes volumes, porque aí realmente eu vou ter uma análise mais aprofundada. Ele vai conseguir gerar boas análises, né? Se o texto é muito curto, talvez eu não precise de software. Quando eu tenho textos mais extensos, eu preciso de um menor número de observações. Com 20 observações, talvez já seja suficiente. Às vezes até com menos. Para textos curtos, eu preciso de mais observações. Quanto menor o texto, mais observações são necessárias. Então, não tem um número mágico que eu vou falar para vocês. Além disso, precisam ser textos monotemáticos. Então, quando eu for pedir ao software, quando eu for criar o meu corpus textual ali, que é o conjunto de textos, como nós comentamos, precisa ser de um tema único. Por quê? O software, ele vai entender e vai começar a fazer os agrupamentos como se você estivesse falando da mesma coisa. Então, se você não estiver, a sua análise não vai ser confiável. Eu tenho mais de um tema, eu posso construir 2 corpos, né? Então, eu analiso um e depois eu analiso o outro. E alguns benefícios desse uso, um ponto muito interessante do Iramutec é que ele é gratuito, né, gente? E isso facilita muito pra gente. Mas, além disso, ele otimiza a organização dos dados. Eu consigo fazer isso no software de modo automatizado, no qual ele vai me trazer esses resultados com diversas representações gráficas, vai me demandar menos tempo para o tratamento dos dados e traz também maior segurança na classificação dos textos, uma vez que é realizado de modo automatizado. Então, aqui tem alguns benefícios de uso do Iramutec. Vou comentar um pouquinho com vocês do processo de instalação.
Temos, como eu tinha comentado, o tutorial no site do Iramutec. Eu vou até abrir aqui para vocês, porque o site ele nos traz muitas possibilidades, né? Ali tem muitas informações. É o site central do Iramutec. Nós temos o tutorial, esse primeiro, que é do professor Brígido. O professor Brígido, ele é uma referência nacional em análise do Iramutec. Foi ele quem fez aí a versão atualizada do Iramutec em português. Tem esse tutorial aqui que é fantástico. E, inclusive, nós utilizamos como base, a nossa base central aqui no curso. O tutorial, ele vai trazer para vocês, a última atualização dele foi em novembro de 2021, e ele vai trazer o processo aqui de instalação, vai comentar do software, e mais do que isso, ele vai trazer o passo a passo de todas as análises, né? Então, aqui ele vai falar do corpus textual, vai falar de inúmeros outros pontos, e vamos tratar alguns deles aqui no curso. Então, aqui vocês têm o passo a passo de instalação. É extremamente importante na instalação do Iramutec você seguir todos os passos que foram citados. Se você não seguir, possivelmente dará erro. Então, é muito importante que se siga o passo a passo da instalação. Eu comentei com vocês lá no início, o Iramutec, ele veio com a proposta de ser um software livre. Então, ele tem isso como filosofia. Então, o Iramutec, ele não lê arquivos do Word, por exemplo, né? Porque é um software pago. São todos programas gratuitos que ele utiliza como base. Para a construção do corpus textual, é recomendado, né, que a gente utilize ou o LibreOffice ou o OpenOffice. Se você tem, tudo beleza, mas se não, o primeiro passo vai ser baixar o LibreOffice ou o OpenOffice. Depois disso, você instala o R. Eu coloquei aqui preferencialmente a versão 4.1.3, que muitas vezes essas versões mais recentes do R, o Iramutec ainda não foi atualizado para elas. Pode ser que ele não rode tão bem. Primeiro, você instala o R, depois, os pacotes necessários para que o R funcione. Onde que eu vou ver os pacotes necessários? No tutorial. E com os pacotes instalados, tudo beleza, aí você instala o Iramutec, tá? Onde que estão os links aí para instalação? O link do R, o link do Iramutec. Lá no site que eu acabei de mostrar para vocês, tem os links, tá bom? Lá no site do Iramutec, no segundo tópico, que é o de instalação, vocês vão conseguir todos os links. E também o tutorial traz toda essa descrição. O que é o R, gente? Qual que é a função do R? O Iramutec é uma sigla. Iramutec significa interface do R para análise multidimensionais de questionários. O Iramutec, ele vai utilizar o R como base para suas análises. Ele vai rodar as análises ali no R e trazer para você em formato gráfico. Então, por isso que a gente precisa do R como base. Inclusive, para algumas análises, ele vai fazer teste estatístico para ver se é significativo aquela relação ali encontrada. Então, vamos aqui agora para alguns conceitos básicos. Corpus. O que é o corpus? É um conjunto de textos que você traz para que seja lido no Iramutec. É esse conjunto aqui completo. Então, o que é um texto? Cada um desses aqui, ó, esse aqui é um texto, esse aqui é um texto, esse aqui é um texto. O que divide os textos? A linha de comando. Ele entende, a cada vez que você coloca uma linha de comando, é um novo texto. Então, quando ele trouxer para vocês, na análise descritiva do Iramutec, aqui tem X textos. Então, você entende que são os seus textos aqui. Segmentos de texto. Os segmentos de texto são os recortes que o Iramutec faz. O seu texto, ele vai ser recortado por padrão, aí, em torno de 40 palavras. Eu posso alterar esse padrão? Pode. É possível fazer essa alteração lá no software, mas o padrão utilizado, né? Se você não tiver um porquê alterar, o recomendado é que você utilize o padrão do software. Então, agora, com os conceitos base, ok, nós vamos começar a falar sobre a construção do nosso corpus, né? Ele vai ser a transcrição do conjunto de textos monotemáticos, então, como nós conversamos, precisam ser de um mesmo tema, com estruturação e ajustes para adequada leitura no Iramutec. Então, eu tenho as minhas entrevistas, ou eu tenho ali os textos de análise documental que eu fiz, beleza, eu vou colocar eles no arquivo, mas para que o Iramutec analise, eu preciso estruturar esse texto e eu preciso ajustar ele para que seja feita a adequada leitura ali no software. O segredo de uma boa análise é um software muito bem estruturado. Então, pessoal, aqui demanda tempo. Então, não é, nem deve ser um processo rápido. Dedique-se. Se eu construo o meu corpus muito bem, então eu consigo aí ter uma boa análise. Se o corpus não está bem ajustado, eu não vou ter uma boa análise. E agora a gente vai falar de como construir esse corpus. Inicialmente, vamos falar de estrutura. Como que deve estar esse arquivo de texto, tá? Então, primeiro, vocês vão começar o seguinte. Deixe uma primeira linha em branco aqui da primeira linha de comando. Beleza, então abri o arquivo, eu vou deixar um passinho ali, primeira linha. Eu vou deixar essa primeira linha para que o software entenda e a partir dali vai começar os meus textos. Se eu não colocar a primeira linha, ele vai excluir aqui o meu primeiro texto. Então, preciso, né, colocar essa primeira linha em branco. Em seguida, eu vou trazer os meus textos.
Esses textos, eles são identificados pelo que nós chamamos de linha de comando. A linha de comando, ela deve ser estruturada exatamente desse jeito aqui, assim que o Iramutec lê. Então, são 4 asteriscos, espaço, um asterisco. E aí vem a primeira variável. A primeira variável, ela é uma variável de identificação do texto, né? Ela pode ter o nome que você preferir. Aqui no meu caso, reportagem, underline 01, mas são entrevistados. Então, posso colocar lá entrevistado 01, ou grupo focal 01, enfim. Esse nome aqui, ele é ajustado. E a primeira variável do meu corpus é, então, a variável de identificação. Ela deve ser padronizada, do nome que quiser, mas ela deve ser padronizada em todo o texto. Então, se eu coloquei, né, reportagem para identificar a linha 1, tem que ser também igualzinho para identificar a linha 2, porque senão ele vai entender como diferente, né? E não vai fazer a adequada leitura. Não pode ultrapassar uma linha. Então, isso daqui só ocupa uma linha. Então, eu deixo uma linha e cada um dos meus textos eu vou identificar dessa forma. Linha de comando, 4 asteriscos, espaço, um asterisco, e aqui eu coloco a identificação do meu texto. Esse exemplo abaixo, ele poderia ser utilizado se tivesse até 99 reportagens. Todas as variáveis precisam ter o mesmo número de algarismos. Se eu tiver mais de 100 reportagens, então, o que eu preciso fazer? Eu preciso padronizar o número de algarismos aqui. Então, eu vou utilizar 001, porque aí eu vou ter um padrão de todos os algarismos. Podem ser adicionadas variáveis de caracterização dos sujeitos. Aqui, no meu caso, reportagens da Folha de São Paulo sobre empreendedorismo social. E eu não quis colocar variáveis de caracterização. Mas imagine, né, que são entrevistados. E eu quero separar os discursos por sexo, masculino, feminino, outros, ou por gênero, né? Como eu quiser fazer essa divisão. Se eu fosse colocar uma variável de caracterização aqui, eu colocaria, como está aqui a linha, então teria, igual tá essa reportagem, daria um espaço, teria asterisco, a identificação da variável de caracterização, então no caso aqui, sex, underline 01. Não, eu separei em 3 grupos, masculino, feminino, outros. Então, eu vou colocar sex 01, sex 02, sex 03. O que significa 01, 02, 03? Eu preciso anotar em algum lugar. O software não vai saber fazer essa leitura. Ele vai fazer para você dessa forma aqui. A sex 01 é diferente de sex 02. Mas o que é 01, 02? Ah, não. Então eu identifiquei, eu vou anotar em algum lugar. Eu identifiquei como 01 masculino, 02 feminino, 03 outros. Beleza, só você anotar. Porque aí na hora que ele trouxer os resultados comparativos, você vai saber o que significa. Não coloque espaços, tá? Entre textos, sem espaços. Então, vem aqui o texto por completo, texto por completo, texto por completo. Então, essa é a estrutura textual que nós vamos levar para o Iramutec ali. Agora, essa estrutura, ela precisa de alguns ajustes para que seja feita a leitura adequada. Algo importante é que o texto por si só, ele precisa ter significado. Então, aqui no caso das minhas reportagens, eu fui lá e trouxe a reportagem como um todo, ela está completa. Agora, o que acontece, muitas das vezes, quando eu vou fazer entrevista, eu faço uma pergunta para a pessoa, foram os primeiros 6 meses do seu negócio. E ela me responde, foram desafiadores, tínhamos pouquíssimos clientes, os nossos ganhos não davam para sustentar o negócio, precisei pedir ajuda financeira para minha família e assim prosseguir. No Iramutec, eu não coloco as perguntas que eu fiz. Quem sabe as perguntas sou eu. Se eu coloco só isso daqui, só essa resposta aqui, lá no corpus, o software não vai entender foram desafiadores o quê, né? Então, o que é indicado, o que é bacana que eu faça? Sempre que necessário, eu retome a pergunta aqui na resposta. Então, ao invés de eu colocar isso daqui, essa resposta, então eu repito a pergunta, que eu tenho uma análise, né, mais completa, porque aí o software vai saber a que se refere aquele texto que eu estou colocando. Esse retomar a pergunta aqui tem que ser padrão para todas as entrevistas, então eu vou utilizar o mesmo texto para todas, né? Agora, tem alguns pontos que a gente precisa ajustar também. Primeiro, retire os vícios de linguagem dos textos. Esses vícios é importante que sejam retirados do texto, porque eles não têm sentido e podem atrapalhar ali na hora de eu fazer a minha análise, fazer como algo muito citado. Mas, na verdade, não é o que interessa, né? Não é o que tem sentido para o texto. Além disso, não utilizamos no corpus qualquer recurso de formatação. Então, sem justificado, não tem negrito, nem itálico, nem qualquer outro recurso de formatação. Além disso, retire de todo o texto os seguintes caracteres: aspas, apóstrofo, hífen, cifrão, percentagem, reticências. Quando você for fazer o corpus, você vai ter que fazer a limpeza, né? Nós chamamos de limpeza. O hífen eu posso substituir por underline e evite o uso de diminutivos, então, porque pode atrapalhar ali na comparação de semelhança, na comparação de mesmo radical. Então, evitem, retirem do texto. São muitas regrinhas, Dragas. Quando eu tenho palavras, né, que são chamadas de expressões compostas,
Essas expressões compostas, elas podem ser unidas por underline. É importante vocês unirem para que o software entenda que elas devem ser contabilizadas em conjunto. Então, não é para analisar só encontro e não é para analisar só estudos, no caso do nosso exemplo. É para analisar encontro de estudos sobre empreendedorismo e gestão de pequenas empresas. No entanto, deve ser usado com cautela essa questão do underline. Eu vou unir palavras que realmente tenham sentido teórico, que realmente precisam ser analisadas em conjunto, porque senão começa a perder o sentido da análise. Entendeu? Ele vai ser analisado de modo diferente quando você faz isso. Então, eu posso usar o underline para unir palavras, mas palavras que tenham sentido teórico, tá ok? E quando você fizer o uso, quando você juntar palavras, é importante que você descreva no método quais palavras foram juntadas. A análise vai ser diferente. É importante que você coloque no seu método, para que fique muito claro aí o que foi feito. Além disso, a padronização dentro do corpus, ela é essencial. Por exemplo, ali, né? Em um lugar eu coloco encontro de estudos sobre empreendedorismo e gestão de pequenas empresas. Já no outro texto apareceu a EGEP. O software, ele não entende que é a mesma coisa. Quem tem que dizer isso para ele é você. Lembra que a análise é lexical? Lembra que a análise é por concorrência? Que a análise é feita pelo radical? Então, assim, eu preciso manter um padrão dentro do meu corpus. Os números devem estar em algarismos. Então, no caso, né, 5, 10, não por extensão, descrever o número. Todos os verbos que utilizam pronomes devem estar na forma de próclise, mesmo que não seja o português adequado. O dicionário do Iramutec, ele não prevê essas flexões. Então, no lugar de tornei, vocês colocam me tornei, para que ele consiga fazer a adequada leitura. Ao final que você fez tudo isso, revise todos os textos do corpus. É importante revisar todos os textos para ver se realmente está adequado. E para ver se não tem erros de digitação, erros ortográficos, que vão atrapalhar a leitura no corpus. Aqui só um resuminho, então. Primeiro ponto para a construção do corpus, inclui espaço, linha de comando, 4 asteriscos, espaço, asterisco, a identificação, né? E o texto. Verificar se cada texto apresenta significado por si só. Se necessário, você corrige. No caso de entrevistas, eu retomo a pergunta que o respondente ele não retomou. Retirar vícios de linguagem, recursos de formatação, caracteres proibidos, ajustar diminutivos, evitar o uso desses diminutivos, siglas, padronizar elas, colocar os números ali adequadamente, verbos, se tiver torneio, eu coloco me tornei, expressões compostas quando necessário, né? Fez tudo isso, revise todo o texto e, se necessário, corrija. Atenção aos ajustes. Eles devem ser realizados para possibilitar a adequada análise dos textos no Iramutec, né? São regras. Mas não pode alterar a essência do que foi coletado. Não é essa a ideia. Por isso, atenção na leitura, fazer a adequada limpeza, estruturar adequadamente o corpus, mas manter a essência do que foi coletado. Retomando aqui, então, fizemos o breve intervalo e agora vamos falar sobre como salvar o corpus e a prática no Iramutec, tá? O passo seguinte é como salvar o corpus. Esse corpus ele deve ser salvo no LibreOffice ou no OpenOffice, tá? Fiz no Word, eu copio e colo no LibreOffice ou no OpenOffice. Colei, eu vou conferir se não tem nada que foi desconfigurado, né? Eu vou lá, arquivo, salvar como. Se você tiver no OpenOffice, vai ter uma opção escrita assim, TXT codificado. E aí, eu vou precisar salvar o meu arquivo como Unicode UTF-8 e quebra de parágrafo LF. Aí, eu dou OK. Esse é o padrão do software. Então, seu arquivo precisa ser salvo nessas configurações. Beleza, salvei. Ok, eu posso fechar aqui. Tá tudo certo? Já tá salvo. Agora, passo 2, que é interessante esse passo. Se você não fizer esse passo, vai salvar de toda forma os seus resultados. Mas eu gosto porque você vai saber onde estão as suas análises. Então, o que eu faço quando eu tô com o corpus pronto e vou fazer a análise? Eu crio uma pastinha para essa análise com o mesmo nome do seu arquivo. Preferencialmente, coloque nomes em minúsculo, tá? E manter esse padrão. Mesmo nome do corpus, mesmo nome da pastinha. Então, ok, salvou, criou uma pastinha no seu computador, em um local que não precisará alterar depois para salvar o seu corpus. Caracteres Unicode, quebra de parágrafo LF, beleza, arquivo salvo, a gente pode ir lá para o Iramutec. Então, essa é a tela que inicialmente apresentada para vocês. A primeira vez que você acabou de instalar, ele está em francês, né? É possível eu mudar alguns comandos para o português, não vai mudar tudo, mas pelo menos aqui em cima, né, nos comandos, eu vou ter esses comandos em português que vai me ajudar bastante. Vocês podem vir aqui em edição, preferências, idioma da interface, eu mudo para português, ok. Você pode fechar o software, na hora que você for abrir de novo, aí aqui vai ter se alterado para o português. Então, ok, português, agora nós vamos incorporar o nosso corpus textual. Para fazer essa incorporação, eu venho aqui em arquivo, abrir um corpus textual. Vai lá no local que você salvou, o meu arquivo se chama curso, cliquei nele e vou em abrir.
Na hora que eu for em abrir, vai me abrir essa tela inicial de configuração. Então, aqui nós vamos vir no definir caracteres UTF-8, idioma. O idioma do nosso corpus está em português. Primordialmente, né, as mudanças serão nesses dois pontos aqui. Aqui no dicionário, tem a opção de eu marcar português padrão, mas não recomendo. Por quê? Se eu marco português padrão, ele vai ler exclusivamente o português padrão. Palavras em estrangeiro, né? Muitas das vezes as pessoas soltam uma palavrinha ou outra ali no meio do discurso, ou na reportagem que eu levantei. Então, se tiver, ele não vai considerar. Então, por isso que é importante, né, eu manter só o idioma português, mas não marcar nada aqui. Isso daqui está configurado para o modo padrão do Iramutec. Lembra que eu apresentei para vocês? Então o Iramutec ele vai pegar seu texto, ele vai dividir esse texto em segmentos de texto. Então, nesse caso, é nesse momento que eu vou informar para o software. Se o meu texto for curtinho, eu vou pedir para que ele analise parágrafos. Agora, não é o nosso caso, né? Então, a gente vai manter como ocorrências e ele vai cortar os segmentos de texto com esse tamanho padrão. Pronto, configurei a tela inicial e vou clicar em OK. Aqui do ladinho, ele vai abrir, vai mostrar o meu corpus. E aqui, gente, fica todo o histórico de análises que eu já fiz no Iramutec. Você fechou o software, vão ficar aqui salvas as suas análises. Então, vamos aqui. O nosso corpus abriu e foram tragas aqui já algumas informações descritivas. O número de expressões são aquelas expressões que eu fiz união com underline. Tem um número de textos, como nós falamos, tem a identificação ali da linha de comando e vem o texto. Ele corta esses textos em segmentos, né? Em pequenos segmentos de texto. O número de ocorrências se trata da quantidade total de palavras do meu corpus e os números de APATs. São palavras citadas apenas uma vez no meu texto. Aqui não aparece para a gente quais são essas palavras, mas quando a gente tiver acesso a elas, vai ser interessante, porque pode ser, tá? Eu posso identificar no meio desses apartes, talvez algumas palavras escritas erradas, né? Alguma necessidade de melhor limpeza do corpus. Em seguida, nós vamos começar agora as análises no Iramutec. O Iramutec possibilita, basicamente, 5 tipos de análises textuais. São as estatísticas, análise fatorial de correspondência, classificação hierárquica descendente, análise de similitude e a nuvem de palavras. As estatísticas, elas mostram as frequências das palavras. Então, quantas vezes cada uma foi citada ali no texto. É algo que pode me ajudar para ver se a limpeza do meu corpus está ok. Então, vamos aqui, inicialmente, para a análise estatística. Para fazer a análise, a gente vai vir aqui, análise de texto, estatísticas. Aqui vem todo o nosso português, né? Todas as classes gramaticais que existem. Essas classes, elas vêm padronizadas para uso no francês. Para análises em português, o que o tutorial recomenda é que nós façamos um único ajuste. O que significa? É que essa é uma forma ativa. 2, que é uma forma suplementar. No caso do português, é recomendado alterar para 2, porque o advérbio é considerado suplementar na nossa linguagem. Então, por isso, fazer apenas esse ajuste. Então, ok. Primeiramente, quando vocês vêm aqui na estatística, vão vir aqui algumas estatísticas básicas, vocês vão ver, algo que vocês vão notar, é que o número de APATs, ele é menor, né? Quando a gente abriu o corpus, tinha uma descrição, e aqui reduziu o número de APATs. Isso foi reduzido porque ele já fez uma limpeza no corpus, quando a gente classificou ali as classes gramaticais. Lembra esse quadrinho aqui, essa imagem apresentada? Ela não serve tanto para a gente. Ela é mais utilizada para análise de linguistas. Aqui só mostra o seguinte, que existem um pequeno número de palavras que a gente usa com muita frequência e um grande número de palavras que a gente usa com pouca frequência, né? E aqui, nas abas seguintes, ele vai trazer para a gente frequências com que são citadas as nossas palavras. Outro tipo de análise fatorial de correspondência. Essa análise ela é semelhante à estatística. Ela vai analisar os textos em função de uma variável de caracterização. No nosso caso, na nossa base, não tem variável de caracterização. Estou analisando o corpus como um todo. Mas, caso vocês queiram, né, fazer análise de caracterização em função de alguma variável, a análise fatorial de correspondência pode ser um tipo de análise que vai te ajudar, mas pode ser. Ela é uma análise pouco utilizada aqui no Iramutec, principalmente porque a classificação hierárquica descendente já faz o que ela faz. Mas vamos aqui só para mostrar para vocês onde que é. Eu venho em análise de texto, aqui, a FC, então eu posso rodar análise. Aqui vão aparecer as variáveis de caracterização que eu coloquei. Então, aqui, vai abrir, ela vai trazer as frequências, as formas, vai trazendo os resultados. E aqui ela cria esse gráfico. E aqui temos a classificação hierárquica descendente. É a principal análise do Iramutec. Então, ela visa obter classes de segmentos de texto que, ao mesmo tempo, apresentam vocabulário semelhante entre si e vocabulário distintos dos segmentos de outras classes. Então, ela vai dividir essa classe.
E ela vai apresentar isso em um dendrograma, que é esse gráfico aqui. Qual que é a questão, pessoal, dessa análise? Para que ela seja válida, ela tem um ponto de corte. Ela necessita de retenção mínima de 75% do seu texto. Esse 75% é porque é o que é mais aceito pela academia, tá? Menos que isso, não é adequado que se utilize, porque não tem uma boa representação do corpus. Vai pegar o segmento de texto e vai dividir em classes. Alguns segmentos ela não vai conseguir dividir, porque não faz sentido, eles não se conectam. Então ela vai jogar fora, não tem como aproveitar. Ela então vai ter um percentual de aproveitamento do seu corpus. E é esperado que esse percentual de aproveitamento seja de pelo menos 75%, porque senão foi muito pouco aproveitado, não representa o seu texto. Então vocês vão vir aqui de novo em análise de texto, classificação, vou em OK. E aqui, pessoal, eu vou fazer a configuração da análise. Esse dupla sobre RST, o que o tutorial fala é que ele quase não é utilizado, né? A gente não vê muitos usos nele. Vamos focar nesses dois de baixo, que é o simples sobre ST, no qual ST significa segmento de texto, ou simples sobre texto. Então, fiz lá e tenho aqui. OK. Vai ser gerada análise, tá? Aqui, utilizando o R como base para gerar essa análise para a gente, tudo é feito de modo automático. Então, pessoal, aqui, esse daqui é o resultado da análise. Ele vai me trazer as informações descritivas, número de lemas, formas ativas, número de clusters. Então, em quantas classes o nosso texto foi dividido? Então, aqui que eu vou saber quantos segmentos que foram classificados. E se está acima de 75%, eu posso utilizar isso daqui que ele fez, eu posso prosseguir com as análises. Ele expôs aqui o que ele fez em um dendrograma. Esse dendrograma, a gente faz a leitura da esquerda da direita. No nosso caso, ele foi lá, pegou um corpus único, fez uma partição. Cada parte dessa a gente chama de partição. Então, o que ele fez? Ele pegou 100%, né, classificou aqui nessas 6 classes. Por enquanto, com esse dendrograma, é isso que a gente consegue ver. Vamos avançar um pouquinho mais. Uma segunda forma aqui de apresentação desse dendrograma, no qual vai aparecer algumas palavras, mas representa cada uma dessas classes. Aqui a gente consegue começar a ter alguns insights. Então, aqui eu começo a investigar. Só que a gente vai ter que ir se aprofundando para entender o que são cada uma dessas classes. Se a gente for aqui, ó, em perfis, ele vai me trazer cada uma dessas palavras citadas lá. Lembra que eu comentei com vocês que ele utiliza o R como base? Ele vai calcular o Q quadrado e vai mostrar se essa palavra aqui, ela é significativa para a representação da classe 1. O que é considerado aqui pelo software é que a palavra ela é representativa com o Q quadrado até 3,84. Só para vocês entenderem, tá? Que é feito um teste estatístico para falar se essas palavras são representativas ou não. Mas eu ainda não entendi tão bem o que é essa classe 1. Algo que vai ajudar é vocês vêm aqui, ó, em cima da palavra e vocês dão 2 cliques. Aí vai aparecer, então, todos os segmentos de texto que ele pegou e que foram representativos para ele formar essa classe. Então, aqui eu consigo ir lendo e entender melhor o que é essa classe, o que ela está dizendo, né? O que ela representa. Isso daqui vai me ajudar a estruturar o que é a classe 1. Até que ele vai trazer, vai fazer a distribuição por classes. Mas quem vai dar significado para essas classes é o pesquisador. Ele faz análise estatística e ele vê também quais foram os discursos mais representativos da classe. Então, quando eu estiver escrevendo o meu texto, eu posso pegar talvez algum discurso aqui da reportagem 28 ou de alguma dessas reportagens significativas para melhor expor a minha classe 1. Além da classificação hierárquica descendente, nós temos outras análises, né? Então, tem a análise de similitude, que é vista como uma análise complementar ali à classificação hierárquica descendente. Ela identifica concorrência entre as palavras. Então, ela olha ali, essa palavra foi muito citada com essa. Então, analisa o contexto, trazendo conexão aí entre as palavras. Para fazer a análise de similitude, então, aqui análise de similitude. Primeiramente, eu vou fazer com padrão geral aqui do software, mas tem um probleminha que geralmente acontece. Eu vou mostrar para vocês. Vou rodar assim completo para vocês verem. Ela é uma análise que vai gerar uma árvore que me mostra a conexão aqui entre as palavras. Qual que é o problema? Se eu rodo com todo o meu resultado, né, com todas as palavras, olha isso daqui. É muito complicado de analisar, né, gente? Não consigo ver nada. Algo que se faz muito, né, e que é recomendado também no tutorial, é eu colocar um corte. Então, nós não vamos colocar tudo, né? Vou selecionar algumas formas que são mais representativas. Para vocês selecionarem, fazer essa seleção que eu vou fazer agora, é só clicar no Shift, tá?
tá? Clicou no Shift e vai descendo, ó. Então, eu vou considerar até o 15 aqui, ó. Então, até palavras que apareceram pelo menos 15, né? Teve a frequência de 15. Então, aí eu coloquei aqui e vou colocar o quê? O corte, o ponto de corte, vocês podem ir vendo na literatura o que é possível fazer, como que é recomendado. Mas aqui, para que vocês saibam analisar, o tamanho da palavra identifica a frequência dela no texto. E a grossura aqui da relação, tá? Esse traço, indica a força da relação entre as palavras. Então, essa árvore é interessante, complementar da minha análise, né? Para eu entender, talvez ainda mais, as minhas classes lá. Então, tem análise de similitude e, por fim, a análise mais simples do Iramutec, né? Que é a nuvem de palavras. Ela vai trabalhar com a representação gráfica ali das palavras por frequência. Então, aqui é uma nuvem na qual as palavras maiores significam as que têm maior frequência no texto. Ah, eu quero uma nuvem de palavras um pouco mais sintética, né? Posso fazer um corte? Pode. Vai lá, pega uma referência da literatura, um quarto das palavras, mas ela não tem muita coisa. Ela só conta a frequência mesmo, a frequência das palavras no seu texto e expõe isso aqui em formato de nuvem. As imagens, informações que foram geradas, não preciso ficar tirando print, nada do programa. Ela vai tudo para aquela pastinha. Todas as minhas análises estão salvas aqui. Olha que bacana. Só pego, posso colocar lá no meu estudo. Então, pessoal, esses eram os meus compartilhamentos. Agradeço a vocês aí pela nossa manhã. Então, aqui, as nossas redes sociais. Então, acompanhem quem tiver interesse na área de empreendedorismo ou em outras áreas. E estamos à disposição. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a todos. Uma boa tarde a vocês e até a próxima.